Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Salmo 103, versos de 1 a 5. Assim está escrito: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Esse texto, escrito pelo salmista Davi, ao observar e meditar a maneira como ele era conduzido pelo Senhor e como a misericórdia de Deus lhe era favorável, ele teve a alegria de desfrutar de ricas e preciosas bênçãos da parte de Deus. A vida dele para com Deus era uma vida comprometida. E, portanto, neste caso da entrega dele em servir a Deus, Deus também se deu a conhecer a ele. E nós encontramos ao longo deste livro de Salmos, vários deles referidos a Davi como aquele que compôs. E quantas lições importantes nós aprendemos em todas elas. Nós vemos Davi em momentos de alegria, expressão de gozo, de paz. Nós vemos em outros Davi com expressão de apreensão, silêncio. Parece que no momento difícil da vida, mas em todos eles, ele deixou estampado como era que ele se sentia diante do Senhor. Esse deve ser o papel de todo verdadeiro cristão, que na verdade chegou a Deus e está servindo, tendo usufruído dos benefícios do sacrifício do Senhor Jesus, que os conduziu a Deus, e então, por viver esta vida com Deus, desfrutando da sua infinita graça e misericórdia, ele deve olhar para dentro de si e observar na sua vida que existem várias situações que ele deve ser levado a demonstrar diante de Deus. E isto é muito importante quando a pessoa olha para si e observa que tudo aquilo que tem e que possui recebeu da parte do Senhor nosso Deus. E sendo de Deus, nós como dependentes do mover da mão de Deus, do seu cuidado, do seu direcionamento na nossa vida e a sua infinita misericórdia e graça, nós precisamos reconhecer que sem ele nada seríamos, nada poderíamos fazer. Mas pela bondade de Deus, ele tem nos amparado, nos fortalecido, ele tem nos encorajado e colocado em nossa vida recursos necessários para que possamos continuar servindo com alegria e com graça, com prazer no nosso coração, abrindo mão de tudo quanto este mundo, que é como um parque de ilusão, com tantas coisas belas e desejáveis, mas perigosas e comprometedoras. E quando se tem este encontro com Deus, todas estas coisas, elas perdem o encanto, porque o coração está voltado unicamente para servir a Deus,
para devotar-se a Ele, conhecê-lo melhor, ter uma comunhão íntima, profunda, e disto adquirir o conhecimento pela experiência pessoal do Deus a quem serve, que é um Deus maravilhoso, é um Deus eterno, poderoso, soberano, transcendente, imanente, Deus presente em todo o tempo, com toda a ciência e com todo o conhecimento. Deus manifesta-se para trazer paz e alegria aos seus filhos. E eles, ao desfrutar desta paz e desta alegria, devem voltar em si para Deus em atitude de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Então, quando nós começamos a olhar nas páginas dos Salmos, aqueles referidos, como disse, a Davi, nós vamos encontrá-lo em várias circunstâncias na vida, em vários momentos, e em todos eles, ele deixou, através de palavras, estampado a condição que ele estava vivendo naquele momento. Qual era o sentimento, qual era a emoção que estava movendo-o naquela condição. E, portanto, é justamente por isto, por abrir para Deus o seu coração, que Deus teve um amor todo especial para com ele. E Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Alguém que fazia o que agradava a Deus. Então, este exemplo nós precisamos aprender, olhar a conduta, comportamento, maneira como ele se conduzia, para descobrirmos ali, neste exemplo, a maneira como podemos também nos aproximar de Deus e chegarmos próximo a Ele. Como diz a sua palavra, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. À medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, Deus vai também aproximando-se de nós. As barreiras vão caindo por terra. As dificuldades vão se desfazendo. Os impedimentos, eles caem por terra. Porque existia um grande abismo entre nós e Deus, entre Deus e nós. Por quê? Porque nós estávamos vendidos e contaminados pelo pecado. E o homem no pecado, ele está separado de Deus. E Deus, sendo santo, não pode compactuar com este homem pecador. Portanto, havia uma separação. Porque a palavra de Deus sempre afirmou que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e o vosso pecado fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de tal maneira que ele não vos ouça. Então, esta era a barreira que existia. Por isso, a necessidade que teve de Jesus assumir o propósito de Deus, o seu plano, e cumpri-lo na cruz do Calvário. Com este cumprimento e com a consumação deste plano, Jesus disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. A partir dali, Deus aceitou aquele sacrifício e abriu a oportunidade para que nós, através de Jesus, pudéssemos chegar à presença de Deus. Arrependido, transformado, liberto, salvo por Jesus. E agora ele abre-nos a oportunidade para que possamos ir diretamente à presença de Deus. E quando nós vivemos esta vida de paz, de comunhão, de comprometimento com Deus e a sua vontade, ricas e preciosas bênçãos são direcionadas para a nossa vida, porque Deus tem prazer e alegria em nos abençoar com toda sorte de bênção, sejam elas bênçãos materiais, físicas, espirituais, de que natureza for. Quando Deus encontra um homem e uma mulher
que age à luz da sua palavra, com princípios fiéis e verdadeiros, e agrada o coração de Deus, Deus recompensa estas vidas com bênçãos, com livramento, com direção, com proteção, com a provisão, enfim, tudo aquilo de que houver necessidade, a mão de Deus estará estendida para suprir e abençoar a cada um dos seus filhos. Mas ao longo deste salmo, existem tantas coisas importantes que o salmista aqui descreveu, convidando-se a alma a louvar a Deus por amor da sua graça, despertando a alma para oferecer a Deus um culto, em razão de tudo aquilo quanto ela tinha recebido da parte de Deus. E nestes 5 versos que lemos, nós encontramos aqui pelo menos 6 motivos para agradecer a Deus pelo que Ele faz. Agradecê-lo em primeiro lugar pelo que Ele é, e em segundo lugar, agradecê-lo pelo que Ele faz. Esta é a maneira de servir a Deus. Agradecer pela sua essência, pela sua natureza, pelo que Ele é na nossa vida. E, seguindo, agradecer por tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Então, o importante para cada um de nós não é termos somente na nossa vida a bênção de Deus, mas ter também o Deus que abençoa. Porque quando se volta-se somente para focalizar a bênção recebida, esta bênção é momentânea e logo ela vai passar. Mas quando se está focado no abençoador, ele está entronizado na nossa vida e as bênçãos de Deus fluirão dele para nós. Então, temos ali a bênção de Deus sempre presente sobre a nossa vida. Então, nestes 5 versos que li, o primeiro ele diz: bendiz minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. No verso 2 ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, trazer a lembrança da nossa alma para que ela não se esqueça de nenhum daqueles muitos benefícios que Deus direcionou para a nossa vida, e com eles nós fomos fortalecidos, encorajados e amadurecidos para viver e servir a Deus. E o primeiro deles que encontramos aqui no verso 3 diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então, o primeiro motivo para agradecer a Deus é o perdão dos pecados. Porque está escrito: é Ele que perdoa. Deus é o perdoador. A palavra diz: com Ele está o perdão para que sejas temido. Então, quando nós nos chegamos diante da presença de Deus, a primeira coisa que nós recebemos dele é o perdão com respeito aos nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa transgressão, a nossa impiedade, injustiça, maldade e toda sorte de coisas que são denominadas como pecado, transgressão, afastar-se de Deus. Com o perdão de Deus, tudo isso que estava nos prendendo, segurando, limitando a nossa vida, tudo isto se rompe e nós encontramos agora um caminho aberto para chegarmos à presença do Senhor nosso Deus. Então, Davi disse: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Não há uma iniquidade sequer que Deus não tenha condições de perdoar. Ele perdoa a tudo. Não fica nada escondido. Não fica nada resistindo o poder
do amor de Deus em oferecer o perdão para todas as nossas iniquidades. E este perdão, ele é valioso, porque ele tira de nós o peso da condenação que nós estávamos carregando em nosso corpo. As nossas vistas estavam escurecidas, porque estavam marcadas pelo pecado, mas com o perdão de Deus, a nossa vida, ela se abre diante da sua presença e nós começamos a ter a visão, o discernimento deste grande e maravilhoso Deus, da sua bondade e misericórdia, em estender para nós o perdão para toda e qualquer iniquidade que tenhamos cometido. Então, para ter este perdão, é preciso vir a Cristo. E ele nos conduz ao Pai. E aí somos, então, perdoados, libertos, justificados e transformados. E agora temos o acesso livre à presença de Deus por conta do perdão que ele nos concedeu e ofereceu para a nossa vida. Então, este é o primeiro motivo de agradecer a Deus, o perdão que ele oferece a nós, em perdoar todas as nossas iniquidades. O segundo ponto, encontramos aqui no verso 3, na segunda parte, e diz: e sara todas as tuas enfermidades. Ele não somente perdoa todas as iniquidades, como Deus também, ele é o médico por excelência. Ele cura todas as nossas enfermidades. Não há uma enfermidade sequer que Deus não tenha poder para curá-la. Ele tem poder, sim, para curar todas as tuas enfermidades. Então, a primeira que Deus cura é a da alma, é o perdão dos pecados, o perdão das nossas iniquidades. E, sequente a este, vem a cura das enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, enfermidades psicológicas, enfim, qualquer tipo de enfermidade que as pessoas estejam sofrendo no momento que se apresentam diante de Deus, a palavra afirma: ele perdoa ele sara todas as tuas enfermidades. É o resultado natural. Depois do perdão, vem a cura. Jesus sempre trabalhou assim. Ele, quando fazia isto, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Mas ele repreendia a enfermidade e ali era a confirmação de que o pecado daquela vida estava também repreendido. Então vimos aqui dois pontos. O primeiro ponto, que ele perdoa todas as tuas iniquidades. Segundo ponto, que ele sara todas as tuas enfermidades. E o terceiro ponto, nós encontramos aqui no versículo de número 4, que diz: quem redime a tua vida da perdição? Redimir a vida da perdição. Oferecer o resgate, o preço de redenção. Foi isto que Deus fez através de Jesus, quando o entregou para que ele assumisse o nosso lugar, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e ele o fez levando sobre o seu corpo tudo isto, para que, ao concluir aquele sacrifício, nós agora pudéssemos viver através da justiça de Cristo, que seria imputada sobre a nossa vida. Visto que ele levou os nossos pecados, Deus agora coloca a justiça de Cristo sobre a nossa vida e com esta condição nós passamos a servi-lo e adorá-lo. Então é ele quem redime, é quem resgata,
é quem liberta, é quem livra, é quem restaura a nossa vida. Tudo isto são obras de Deus a favor dos seus filhos. Então, ele redime da perdição. Por quê? Porque nós estamos sentenciados a uma condenação. E após aquela condenação, nós seríamos direcionados à perdição eterna. Um caminho sem volta. Mas como Cristo veio antes, fez o que havia necessidade, colocou à nossa disposição, então agora diz a palavra que ele é aquele que redime a nossa vida da perdição. Ele nos tira daquele destino de perdição e nos coloca para o destino da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então agora, salvos, libertos, perdoados, transformados e curados. Porque isto são as bênçãos do Senhor Deus sobre a nossa vida. Então esta é o terceiro motivo para agradecermos a Deus. E aqui no verso 4, a segunda parte diz: e te coroa de benignidade e de misericórdia. Ou seja, a benignidade e a misericórdia do Senhor, elas se fazem presente na nossa vida. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. E a benignidade do Senhor, ela se comporta em transmitir bens ou bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então nós estamos cercados da bênção de Deus. Então veja que Deus coloca tudo ao dispor dos seus filhos quando eles se voltam para Deus. Quando eles colocam o seu coração, o centro da sua vida, nas mãos do Senhor e o servem e o adoram com todo o coração. Então Deus começa a estender a sua benignidade e a sua misericórdia. Então, bens e livramentos chegam para esta vida, porque este é o cuidado de Deus. E o quinto ponto, nós observamos aqui no verso 5, diz assim: quem enche a tua boca de bens, recursos, suprimentos necessários. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que nos cumula de benefício todos os dias. Todos os dias, Deus está direcionando bens e bênçãos para a nossa vida. Quem enche a tua boca de bens? Então, quando a nossa boca está cheia dos bens do Senhor, nós vamos utilizá-la para a gratidão, o louvor, a adoração, o reconhecimento do poder, da soberania, da graça, da misericórdia, do livramento, da proteção, da presença de Deus sobre a nossa vida. Então, quando estes bens estiverem em nossos lábios, o nosso coração despontará nele um louvor a Deus, de gratidão, de reconhecimento de tudo aquilo que temos recebido do Senhor nosso Deus. Então, é Ele quem enche a tua boca de bens. E, finalizando, diz: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A renovação. Este é o sexto motivo para agradecer a Deus. O Senhor é aquele que renova a tua mocidade como a águia. O exemplo da águia é sublime, é maravilhoso, traz lições preciosas. Ela, quando precisa de uma renovação, ela tem o seu lugar próprio por onde ela vai, por onde o bico antigo solta-se,
as penas velhas, pele, e ela passa num processo, um sofrimento muito difícil, mas depois se renova como uma águia jovem, com força, com brilho, com expressão. Então a palavra de Deus diz que de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Quando parece que para nós chegou o fim, quando parece que tudo está acabado, quando parece que não há mais nenhuma perspectiva à frente, o Senhor Deus proporciona a renovação na nossa vida. Esta renovação, ela vai atingir todo o nosso ser, nosso espírito, alma e corpo. Eles vão receber de Deus um renovo espiritual. Este renovo é que vai nos trazer alegria redobrada, gratidão, ânimo, disposição de assumir compromissos com o Senhor e seguir mais adiante e prometer ir até o fim na dependência e na obediência ao Senhor nosso Deus. Então veja que coisa importante nós encontramos nestes 5 versos deste Salmo 103. Encontramos aqui 6 motivos para agradecer a Deus. O primeiro motivo, o perdão dos pecados. O segundo motivo, a cura das enfermidades. O terceiro motivo, a redenção. O quarto motivo, a benignidade do Senhor. O quinto motivo, os bens pelos quais o Senhor enche a nossa boca. E o sexto motivo, a renovação da nossa vida. Então, quantas coisas importantes e necessárias o Senhor Deus faz na nossa vida, colocando-nos à disposição para que nós possamos, encorajados e animados, decididos e prontos a seguir, servindo com alegria, com gratidão, com prazer na nossa alma. Então, que possamos meditar sobre isto e gravar no nosso coração e ficar atento a cada dia a tudo quanto acontece, porque certamente ali também haverá uma bênção de Deus para a nossa vida, um livramento, uma proteção, uma cura, um resgate, um renovo, enfim, tantas coisas que Deus tem e coloca à nossa disposição. E muitas das vezes nós fechamos os olhos para não enxergar o muito que Deus tem feito por nós. Mas aqui estão 6 motivos para agradecer a Deus por tudo o que Ele é e que Ele faz na nossa vida. Fez no passado, faz no presente e continuará fazendo também no futuro. Porque este Deus é eterno, é imutável. Ele não é limitado pelo tempo. Nós nos limitamos entre passado, presente e futuro que ainda não alcançamos. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é presente em toda e qualquer circunstância. Portanto, no passado, está registrado na história a ação de Deus em benefício do seu povo. No presente, ela está sendo demonstrada na minha vida, na sua, na vida de cada um de nós, que os benefícios do Senhor têm sido grandes, oportunos e necessários para a nossa vida de fé. E no futuro temos a promessa de que o Deus que nos trouxe até aqui, Ele continuará a nos conduzir com a sua forte e poderosa mão e vai nos levar passo a passo até que cheguemos ao final desta caminhada que Deus determinou.
e demarcou para cada um de nós aonde podemos chegar. Ele vai conosco. É o nosso companheiro nesta viagem. Ele nos leva pelo caminho da sua vontade. E quando entramos e entendemos esta direção de Deus para a nossa vida, nós nos entregamos a Ele sem reservas e seguimos-lo com amor, com alegria, com gratidão e com paz no coração. Então, pense sobre isto. Quantas bênçãos, quantos motivos eu e você temos para agradecer a Deus. Não deixe passar batido. Não reclame, não murmure, não fique exigindo aquilo que não é conveniente, mas desfrute do que Deus tem colocado ao meu e ao seu dispor e reconheçamos ali o cuidado de Deus para com a nossa vida e que do nosso coração, através dos nossos lábios, surja motivos de gratidão a Deus por tudo o que temos recebido, embora não merecendo a nada, mas por pura graça e misericórdia de Deus, estas bênçãos têm nos alcançado, têm alcançado a nossa família, têm alcançado o nosso próximo, têm alcançado a você, a sua família, ao seu conhecido. Todos nós temos sido alvos da misericórdia e da bênção de Deus. Então, conservemos isto, demonstrando sempre gratidão ao Senhor nosso Deus. E que Ele continue a nos cumular de benefícios e direcionar para o nosso viver bênçãos que cada um de nós precisamos. E Deus sabe qual é, e Ele vai direcionar no seu tempo e na sua vontade. Sejamos, portanto, gratos a Deus e que Ele continue abençoando-nos em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para sempre. Amém.